Olá, moçada. Tudo bem? Como vocês estão? Boa tarde a todos. A aula de hoje é sobre pH e pOH, tá? Então eu fiz uma aula bem detalhada para vocês. Vocês vão acompanhando e depois, quem quiser, eu disponibilizo esse arquivo sem nenhum problema. E posteriormente nós temos muitos exercícios para serem feitos, tá bom? Então vamos lá? Então hoje pH e pOH. Então vamos lá. Queridos, ó, vou compartilhar com vocês para a gente começar. Isso, tá aí. pH e pOH, tá bom? Opa, vamos lá? Tranquilo, tá tudo certo? Vamos aí. Equilíbrio iônico na água, ok? Então vamos lá. Bom, equilíbrio químico, como equilíbrio iônico, como o próprio nome está falando, é uma parte de equilíbrio onde aparecem íons. Por que equilíbrio iônico na água? Porque a gente vai falar da água hoje. Então, olha aí, a água pura se ioniza segundo a equação. Olha lá, água produz H+, e OH-. Ou você está mais água sofre autoionização, formando H3O+, e OH-. Ou você trabalha com a primeira ou com a segunda. A segunda é a mais completa. A água, pessoal, ela conduz pouquíssima corrente elétrica. Então, significa que ela tem poucos íons em solução, tá? Então, nós vamos ter muitas moléculas e pouquíssimos íons. Mas não importa. Se nós temos reagentes e produtos, o que nós temos? Um equilíbrio químico, tá? Se é um equilíbrio, a gente pode escrever uma constante de equilíbrio. Só que entre esse equilíbrio envolve quem? A água. Então é chamado equilíbrio iônico da água. Então olha só, é mais correto representar a ionização da água pela equação. Descrever água mais água, escrever duas águas, dando H3O+, e OH-. Como isso aí é um equilíbrio, então vai dar ponte sobre o rio, produto sobre reagente, tá? Agora, o grau de ionização da água, gente, é extremamente baixo. É de 1,81 vezes 10 a menos 9. Significa que de cada 555 milhões de moléculas, quantas ionizam? Uma só. Então, quanto é que sobra de água? Moléculas de água. Sobra 555 milhões menos uma. Então, eu posso considerar que a concentração da água permanece praticamente constante, tá? Então, a constante de equilíbrio é uma constante e a concentração da água ao quadrado também é constante. Eu vou englobar essas duas constantes numa só. Eu vou chamar isso de KW, isto é, produto iônico da água. Olha para a fórmula, gente. Por que produto? Porque é uma multiplicação, não é? Por que iônico? Porque são os íons de quem? Da água, certo? Mas como é que é água em inglês? Não é water? Por isso que é W. Então isso é chamado de produto iônico da água, ok? Então olha aí, pessoal. Precisamos de um aparelho extremamente sensível para medir a condutividade elétrica da água. Por quê? Poxa, de cada 555 milhões de moléculas, só uma ioniza. Então, quantas moléculas não ionizadas sobram? Sobram 555 milhões menos uma, tá? Então, eu posso considerar sem nenhum problema que a concentração de água permanece praticamente constante. Então, vamos falar sobre o produto iônico da água, beleza? Então, vamos lá? Tá aí. Tá aí. Então, quanto vale o produto iônico da água a 25 graus?
1 vezes 10 a menos 14. Tá? Gente, qual é a única coisa que altera o valor dessa constante? É a temperatura. Álvaro, e se eu mudar a temperatura? O produto iônico da água muda. Tá? Todas as vezes que você estiver fazendo exercício e ele falar que o produto iônico da água é 1 vezes 10 a menos 14, ele está querendo te dizer indiretamente que é 25 graus. Ok? Então vamos ver o que acontece com a concentração de H+ e OH- quando eu tenho água pura, solução ácida e solução básica. Vamos lá? Olha aí. Você viu aí nos slides anteriores que a água ioniza, produz H+ e OH-. Quanto que produz de H+? Não sei, estou chamando de X. E de OH-? Ué, não é 1 para 1? Se o que produz de H+, produz de OH-, então estou chamando de X. Então, o produto iônico da água, que é a concentração de H+ vezes OH-, ou H3O+, como está escrito aí, vale 1 vezes 10 a menos 14. Então, x ao quadrado é 1 vezes 10 a menos 14. Então, quanto vale x? Vale 1 vezes 10 a menos 7. Então, a concentração de H+ e de OH- em água pura são iguais e valem quanto? Vale 1 vezes 10 a menos 7. Tá bom? Então, vamos arrumar aqui, ó, certinho. Então, não vai esquecer, hein? A concentração de H+ e de OH- são iguais em água pura. Ok? Tá aí. Então, todas as vezes que a gente estiver trabalhando com água pura, a concentração de H+ e de OH- são iguais. Quanto vale? Vale 1 vezes 10 a menos 7. Beleza? Tá aí. Agora, e se eu jogar um ácido num recipiente com água pura? Ora, pessoal, se eu tenho água pura, a concentração de H+ e de OH- são iguais. Agora, se eu jogar um ácido, o que o ácido tem em comum com a água? O H+. Como é que chama isso? Chama-se efeito do íon comum. Então, pelo efeito do íon comum, olha lá, a concentração de H+ aumenta, deslocando o equilíbrio da água para a esquerda, diminuindo a concentração de OH-. Com isso, se eu joguei ácido, a concentração de H+ fica maior que 10 a menos 7. Como o equilíbrio da água se deslocou para a esquerda, a concentração de OH- fica o quê? Menor que 10 a menos 7. Tá? Em soluções básicas, mesmo raciocínio, está lá a água pura. Vou jogar uma base qualquer. Base em água, o que acontece? Se dissocia. Então, o que vai acontecer com a concentração de OH-? Vai aumentar. Então, ela vai ficar maior que 10 a menos 7. Pelo efeito do íon comum, se eu aumento a concentração de OH-, o equilíbrio se desloca para onde? Para a esquerda, e a concentração de H+ fica o quê? Menor que 10 a menos 7. Tá? Então, quando eu estiver diante de água pura, a concentração de H+ e de OH- são iguais. E se eu estiver diante de uma solução ácida? Quando que uma solução é ácida? Quando a concentração de H+ é maior que de OH-. Mas quanto vale? Fica maior que 10 a menos 7 e de OH- fica menor que 10 a menos 7. Quando eu jogo uma base na água, a concentração de OH- aumenta, fica maior que 10 a menos 7. O equilíbrio da água se desloca para a esquerda, então a concentração de H+ fica menor que 10 a menos 7. Beleza? Opa! Então ficamos assim, ó. Água pura, a concentração de H+ e de OH- fica igual a 10 a menos 7. Em soluções ácidas, a concentração de H+ é maior que 10 a menos 7 e de OH- menor que 10 a menos 7. Em solução básica, a concentração de OH- fica maior que 10 a menos 7 e de H+ fica menor que 10 a menos 7. Agora, você lembra quando a gente falou sobre a constante de ácido
E eu brinquei muito com vocês, enchi o saco de vocês para um operador matemático chamado de P. P de x, o que é? É menos log de x. O que é x, Álvaro? Bom, x pode ser qualquer coisa. Qual foi a primeira vez que nós usamos isso? Quando a gente falou em Ka. E eu disse que pKa é menos log de Ka. Só que agora a gente vai mexer com concentração de H+, e concentração de OH-. Então, substituindo x por H, então vamos ter que pH é menos log da concentração de H+. Vamos fazer a operação inversa? Portanto, a concentração de H+ é 10 elevado a menos pH. E o que é POH? É menos log de OH-. Portanto, a concentração de OH- vai ser 10 elevado a menos POH. Tá aí uma coisa que a gente vai usar muito nessa parte de equilíbrio, que é logaritmo, gente. Bastante. Se tem uma parte da matemática que a gente vai usar muito, é a exponencial e a operação inversa, que é logaritmo. Tá legal? Então, agora, desde trabalhar com concentração de H+ e OH-, nós vamos substituir isso para pH e POH. Tá? Por quê? Porque a informação fica muito mais fácil, mas bem mais fácil que você imagina, tá? Então tá aí. Tá tudo bem até agora? Tranquilo, pessoal? Isso. Então, quando eu estiver diante de água pura ou de uma solução neutra, a quantidade de H+ e OH- são iguais. Quanto vale? 10 a menos 7. Cuidado, isso só vale a 25 graus, tá? E se eu for lá e jogar um ácido na água, a concentração de H+ aumenta, desloca o equilíbrio para a esquerda da água e a concentração de OH- diminui. E se eu jogar uma base em água, a concentração de OH- aumenta, o equilíbrio da água se desloca para a esquerda e a concentração de H+ diminui. Beleza? Oh! Então não vai esquecer isso, hein, gente? pH é menos log de H+. Portanto, a concentração de H+ é 10 elevado a menos pH. POH é menos log de OH-. Portanto, a concentração de OH- é 10 elevado a menos POH. Então, vamos lá? Agora, eu vou chegar num assunto muito importante. Olha aí. Aplicando log no produto iônico da água. Olha lá. KW vai ser logaritmo de H+ vezes KW é a concentração de H+ vezes de OH-. Se eu multiplicar os dois lados por logaritmo, eu vou alterar essa igualdade? Não vou. Então, vai ficar logaritmo de KW é igual a logaritmo de H+ vezes OH-. Mas espera aí, o que é logaritmo de um produto? É a soma dos logaritmos. Então, logaritmo de KW vai ser logaritmo de H+ mais logaritmo de OH-. Agora, que temperatura que a gente vai trabalhar, pessoal? 25 graus. Então, a 25 graus, quanto vale o produto iônico da água? Vale 10 a menos 14. Então, olha, substituindo logaritmo de H+ mais logaritmo de OH- é igual ao logaritmo de KW. Isto é, logaritmo de 10 a menos 14. Agora, dá um tapa, é uma propriedade de logaritmo. Logaritmo de H+ mais logaritmo de OH- é menos 14 vezes log de 10 na base 10. Agora, quanto que é logaritmo de 10 na base 10? Que número que eu tenho que levar o 10 para dar 10? 1. Então, multiplicando por menos 1, olha lá, vamos ter que menos log de H+, menos log de OH- é igual a 14.
Mas o que é menos log de H+? pH. O que é menos log de OH-? POH. Ah, então a soma de pH mais POH tem que dar quanto, senhores? 14. Opa! Isso só vale aqui temperatura, senhores, a 25 graus. Se você aumentar a temperatura, o valor de kW aumenta e essa soma diminui. Tá claro? Então, todas as vezes que você for medir pH, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? É a temperatura. Porque se você muda a temperatura, o kW muda. Se muda o kW, pessoal, muda essa soma. Então, cuidado com isso, hein? pH mais pOH tem que dar quanto? 14. Pelo amor de Deus. Aqui temperatura a 25 graus Celsius. Não vai esquecer, hein? A 25 graus Celsius. Tudo bem? Beleza? Tá? Então tá aí. Esse é o tipo de dedução que tem lá no livrinho e tem gente que não acompanha, porque às vezes não entende ou esquece das propriedades de logaritmo. Então, essa dedução eu sempre faço e acho isso muito importante. Tá legal? Então tá aí. Então agora a coisa vai ficar mais clara, tá bom? Agora, quando que você calcula pH? Quando você estiver trabalhando com um ácido. E se eu estiver trabalhando com uma base, Álvaro? Você vai calcular o pOH, subtrair de 14 para achar pH, tá? Então precisa tomar muito cuidado. Cuidado com esse tipo de distração, porque se for uma prova teste, ele põe lá o valor. Aí você calcula, é tanto, você vai lá e marca. Então, muito cuidado, ok? Agora vamos lá. Senhores, olha aí. Em água pura, a concentração de H+ é quanto, gente? Não é 10 a menos 7? Aplica logaritmo. Se você aplicar logaritmo, quanto vai dar o pH em água pura? 7. Portanto, quanto dá o pOH? 7, porque a soma tem que dar 14. Em solução ácida, qual é a concentração de H+? Olha aí, numa solução ácida, a concentração de H+ é maior que 10 a menos 7. Então, aplica logaritmo. Olha lá, se você aplicar logaritmo, você vai achar um pH menor que 7. Portanto, o pOH é maior que 7. E numa solução básica? Ora, pessoal, numa solução básica, se é básica, você tem que calcular o pOH. A concentração de OH- é maior que 10 a menos 7. Então, se a concentração de OH- é maior que 10 a menos 7, então o pOH é menor que 7, portanto o pH é maior que 7. Tá? Agora, não vai esquecer, quando a concentração de H+ for igual de OH-, ou estamos diante de água pura ou de uma solução neutra. Se a concentração de H+ for maior que de OH-, então é uma solução ácida. Se a concentração de OH- for maior que a concentração de H+, então a solução é básica. Você está vendo, pessoal? Isso só vale para que temperatura, gente? Só vale para 25 graus, tá? Bom, quem que eles escolheram para medir a acidez? Eles escolheram o pH ou o pOH? O pH. Cuidado que isso é uma façanha que poucos vestibulares colocam, tá? Ah, professor, não entendi. E se ele der um exercício para você falar se ele é ácido base, não em função do pH, mas em função do pOH. Então, gente, cuidado quando ele trabalhar com pOH, hein? Tá?
mas nada que você não consiga fazer e não saiba. Beleza? Tá aí, ó. Então, olha. Em resumo, o que é pH? pH é menos log de H+. Então, portanto, qual é a concentração de H+? É 10 elevado a menos pH. E o que é pOH? É menos log da concentração de OH-. Então, a concentração de OH- vai ser 10 elevado a menos pOH. Como é que você calcula a concentração de H+? É alfa vezes a concentração molar. Ô Álvaro, da onde saiu essa fórmula? Daquele quadro que eu dei para vocês quando eu falei de equilíbrio iônico para ácido. Então, para ficar bem claro, super tranquilo, olha aí, eu coloquei novamente o quadro e vou deduzir para você, para ficar super tranquilo isso na tua cabeça, tá? Então, vamos lá, ó. Quanto que eu tenho? Quantos mols? N mols. No início, quanto que eu tenho de produto? Ora, pessoal, a reação não começou, então é 0. Ok? Agora, quantos mols desse ácido vai ionizar? Vai depender do seu grau de ionização. N, quanto vai ionizar? N vezes alfa. Não é 1 para 1, então vai formar N vezes alfa. Não é 1 para 1, quanto de A menos? N vezes alfa. Então, quanto que eu vou ter de HA no equilíbrio? Ora, eu vou ter N menos N alfa. Quanto que eu vou ter de H+? N vezes alfa. E de A menos? N vezes alfa. Agora, vou dividir pelo volume, porque é mol por litro. Se eu dividir mol por litro, ficamos N, coloquei o N em evidência, 1 menos alfa dividido por V, N alfa dividido por V, N alfa dividido por V. Olha lá. O que é número de mols dividido pelo volume? É a concentração molar. É daqui que... Olha lá. Então, como é que você calcula a concentração de H+? É alfa vezes a concentração molar. Tá bom? Tá aí. Então, estou mostrando de onde vem isso aí, tá? Belezinha? Então, vamos lá. Agora, nós vamos trabalhar aqui temperatura, gente. 25 graus Celsius. A 25 graus Celsius, quanto vale o produto iônico da água? H+ vezes OH-, quanto vale, pessoal? Vale 1 vezes 10 a menos 14. Não vai esquecer isso, tá? Então, a concentração de o KW a 25 graus vale 1 vezes 10 a menos 14. Não vai esquecer? Tá? Ó, vou até colocar aqui, ó. Igual a 1 vezes 10 a menos 14. Tá aí. Isso, aqui temperatura, gente, a 25 graus Celsius. Não vai esquecer desse detalhe, hein? Tá? Não vai esquecer desse detalhe. Uau, e se mudar a temperatura? Muda tudo, tá? E como é que é a escala de pH a 25 graus? Tá? A 25 graus, a soma de pH e pOH tem que dar quanto, senhores? 14. Então, muito cuidado com isso aí. Beleza? Tá? Então, tá aí o que você tem que saber de pH e pOH. Tranquilo? Tá tudo deduzido aí para você, sem nenhum problema, tá? Então, em resumo, você tem que guardar, é isso aqui, ó. pH é menos log de H+. Então, quanto que é a concentração de H+? É 10 elevado a menos pH. O que é pOH?
é menos log de OH-. Então, a concentração de OH- é 10 elevado a menos POH. E a concentração de H+, é alfa vezes a concentração molar. OH- a mesma coisa, tá? Isso vai ficar cada vez mais claro quando a gente for fazer os exercícios e aí a gente vai lembrando de tudo. Beleza? Tá aí, moçada, tá? Então, depois a gente volta e começa a fazer exercícios, tá bom? Espero que você tenha entendido essa matéria e temos aí, se eu não me engano, uns 8 exercícios para fazer. Beleza? Muito obrigado, um grande abraço. Até daqui a pouco. Tchau.